Boa tarde, obrigado, Luciane, obrigado, Patrícia. Boa tarde a todos e todas, conselheiros da Câmara de Graduações Subestudantis. Então, iniciamos a sexta sessão ordinária de 2024. Já de imediato, colocamos em apreciação a ata da quinta sessão ordinária, foi disponibilizada aos senhores e senhoras conselheiros, conselheiras. Pergunto se, em relação à ata da quinta sessão, ata número 6, há alguma observação de acréscimo ou alteração ou supressão? Não vejo manifestações nem inscrições, então colocamos em apreciação para aprovação a ata da quinta sessão ordinária da Câmara de Graduação e Assuntos Estudantis. Pergunto se há consenso pela aprovação. Não vejo manifestações. Então, que aprovada a ata da quinta sessão ordinária da SEGAI. Na sequência, abrimos para os informes comunicados dos senhores e senhoras conselheiros, conselheiras. Gostaria de saber se há alguma inscrição. Não vejo manifestações também. Eu quero fazer um informe apenas, um informe que vem sendo recorrente, que é em relação à Política Nacional de Assistência Estudantil. Na última sessão, nos reunimos, a peça havia sido aprovada no Senado e agora, na semana passada, o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, sancionou a lei. Então, nós temos agora uma lei da Política Nacional de Assistência Estudantil, né? E hoje pela manhã, inclusive os pró-reitoras e equipes das pró-reitorias de assuntos estudantis e comunitários se reuniram para fazer uma avaliação, né, sobre os impactos mais imediatos da aprovação da lei na assistência estudantil, nas instituições de ensino federais. Há alguma preocupação, porque a legislação muda algumas coisas em relação ao decreto, na verdade amplia bastante o escopo da assistência estudantil, e agora há algumas dúvidas em relação à aplicabilidade imediata ou não dessa nova legislação, em função de que os programas precisam ser regulamentados pelo MEC, né? Então, houve esse debate hoje, vai ser feita uma consulta ao MEC. É possível que a gente tenha impactos nos próximos meses. Então, os editais que hoje estão em vigor, a interpretação que eles devem permanecer como estão, até que se regulamente e se faça ajustes na legislação. Por exemplo, uma mudança bem sensível, que a gente ainda não tem uma maior clareza em relação ao público-alvo, porque a nova lei, ela amplia, né, a assistência estudantil também para a pós-graduação, uma mudança bastante significativa em relação ao PENAES, que é o programa, né, PENAES, e também a questão do corte, né, orçamentário, que antes era de um salário mínimo e meio, e renda per capita, hoje a legislação fala em um salário mínimo. Então ainda não está claro se a gente fica restrito a esse teto ou se a gente, dentro da possibilidade da autonomia institucional, a gente possa ampliar esse teto, né? Então, são dois exemplos apenas, mas há outras questões, né, que devem ser debatidas aí nos próximos meses, provavelmente, até que isso se estabilize, né, como uma legislação aplicável. Claro, também uma preocupação muito grande com o orçamento, né? A gente tem um orçamento bastante limitado, né, em relação às políticas que se pretendem com essa nova lei. Veja que o professor Elcio se inscreveu. Boa tarde, professor Elcio. Obrigado. Boa tarde, professor Clóvis, demais colegas. Só para fazer menção, hoje à tarde, às 16 horas, nós temos uma reunião
com os coordenadores de curso para falarmos um pouquinho sobre... Está com o áudio ligado, professor Clóvis. Obrigado. Para falarmos sobre a questão do ENAD, né, as alterações que estão acontecendo, que irão acontecer, melhor dizendo, principalmente com relação às licenciaturas, então passa a ser anual. Então nós convocamos os coordenadores de curso, também conversando com a Procuradoria Institucional, e faremos então uma conversa hoje à tarde às 16 horas para falarmos desse assunto especificamente e outros, né, conforme a deliberação dos colegas também. Obrigado, conselheiro. Pergunto se mais algum conselheiro ou conselheira gostaria de fazer uso da palavra para os comunicados. Não vejo inscrições. Então, partimos agora para a pauta para a ordem do dia. Peço para Josiane, por favor, compartilhar, se possível, a pauta da sessão, para a gente discutir os pontos que estão na ordem do dia. Isso, obrigado. Se puder dar um zoom aí, acho que o pessoal vai ficar um pouquinho mais dirigido, né? Então, hoje nós temos 2 pontos de pauta. O primeiro deles, o processo 23.205, 013.047, 2024, dígito 18, que trata da proposta de criação do projeto pedagógico do curso de Educação Especial Inclusiva, segunda licenciatura, ofertado nos campos de Chapecó e Rio Grande do Sul. Vamos apreciar, né, o parecer dos conselheiros Denise e Roberto. E o ponto 2, indicação do nome da coordenadora institucional do PIBID. Quando a gente montou a pauta, ainda não estava em forma de processo, mas lá no grupo de trabalho é possível acessar o processo 23.205, 015.434, 2024, 99, né, em que aparece, então, o ofício da Prograde, também a ata da comissão institucional do Fórum das Licenciaturas, onde se debateu, então, a indicação e se deliberou pelo envio aqui para a Câmara de Transição Substantis, o nome da professora Márcia Adriana Dias Kramer como indicação para que nós, a SEGAI, apreciemos essa indicação. São os 2 pontos da pauta de hoje. Pergunto se há acordo, né, com essa pauta e também na ordem que ela está pontuada aqui para análise. Não vejo inscrições. Então, podemos considerar aprovado, né, para ter acordo com o que está posto. De imediato, eu passo à professora Denise, relatora, para fazer a apresentação do processo referente ao curso de Educação Inclusiva. Pergunto para a professora Denise se é possível projetar o parecer ou precisa que a gente projete. Boa tarde, senhor presidente, professor Clóvis, colegas. Tentarei aqui, professor Clóvis. Ok, obrigado. Penso que me ouvem? Sim, perfeitamente. Vimos. Bem, então, somos relatores, eu e o professor Roberto. O professor Roberto, infelizmente, não pôde estar conosco nesta tarde, está com outra atividade. Então, farei a leitura do parecer que, de forma conjunta, elaboramos. Trata-se, então, do processo 23.205.01.3047/2024-18. A proposta de criação do projeto pedagógico do curso Educação Especial Inclusiva, segunda licenciatura, a ser ofertado nos campos Chapecó, Erechim e Laranjeiras do Sul.
O presente relato e parecer se ocupam, então, da análise do projeto pedagógico desse curso, com 30 vagas em cada um dos campi, em regime especial. O curso foi criado no dia 17 de abril, na terceira sessão do Consune, pela resolução número 169/2024. No dia 14 de junho, na quinta sessão ordinária da Câmara, foi nomeada para a relatoria de análise do PPC, eu e o professor Roberto, pela decisão número 15/2024. Parte 1 do histórico. Então, o processo já referido, de que trata a presente relatoria, está instruído com os seguintes documentos: a própria resolução de criação do curso, o parecer das coordenações acadêmicas, o parecer número 8 da coordenação acadêmica de Erechim, o ofício número 12 de 2024 da coordenação acadêmica de Laranjeiras do Sul, o despacho da coordenação acadêmica de Chapecó e também a ata de finalização de construção do projeto pedagógico do curso do campus Laranjeiras do Sul. O parecer da Diretoria de Organização Pedagógica, DOP, e ainda o próprio texto do projeto pedagógico do curso de Educação Especial Inclusiva, segunda licenciatura. A partir desses documentos, é possível compreender que a criação do curso e a elaboração do PPC foram motivados pelo edital número 23 de 2023 da CAPES, referente ao Programa Nacional de Fomento à Equidade na Formação de Professores da Educação Básica, o conhecido Parfor Equidade. A constituição de um grupo de trabalho de professores da UFFS, de diferentes campi, interessados na criação do curso, conduziu à submissão da proposta à CAPES, enviando inicialmente uma versão prévia do PPC, cuja aprovação se efetivou no dia 15 de março deste ano, com a publicação do resultado final do edital. A partir daí, os trâmites para a criação do curso na UFFS foram realizados e a aprovação ocorreu em reunião do Pleno do Conselho Universitário no dia 17 de abril de 2024, com a resolução já denominada. A Diretoria de Organização Pedagógica, em conjunto com as demais diretorias da Prograde, orientou o processo de ajustes daquele PPC prévio, efetivando a versão final para análise da Câmara de Graduação e Assuntos Estudantis, que ora nós estamos, então, efetuando a análise. O projeto pedagógico do curso de Educação Especial Inclusiva, segunda licenciatura, apresenta a seguinte identificação. É um tipo de curso de segunda licenciatura, de modalidade presencial, a denominação é Educação Especial Inclusiva, de titulação profissional professor e com oferta em 3 campi, Chapecó, Erechim e Laranjeiras. O total de vagas são 90, com 30 por campi. A carga horária total do curso é 1.275 horas, por se tratar de segunda licenciatura. O turno de oferta é integral, e o tempo mínimo para a conclusão do curso são 4 semestres, 2 anos, e o tempo máximo para a conclusão do curso são 8 semestres. A carga horária máxima por semestre são 315 horas, e a mínima por semestre são 180 horas. Inicialmente, cabe o destaque da relevância da criação do curso, das justificativas e manifestações favoráveis das coordenações acadêmicas dos campi que sediarão a oferta, que consideram a criação do curso de Educação Inclusiva, Especial Inclusiva, como ousada e desafiadora, por se tratar de uma proposta multicampi, envolvendo os 3 estados do sul do país, e constituindo a primeira oferta de segunda licenciatura da UFFS, assim como atendendo uma área com necessidades, especificidades e demanda muito atuais e emergentes no contexto educacional regional e brasileiro. Os relatores corroboram com as justificativas e destacam o ineditismo do curso, assim como estão em consonância com o parecer da DOP no que se refere à qualidade da proposta em análise. A organização didático-pedagógica do PPC fundamentou-se na legislação específica, conforme detalhado no parecer da DOP. O parecer apresenta legislação de âmbito nacional, de âmbito institucional, legislação específica de educação especial e inclusiva.
A proposta, ela atende resolução do Conselho Nacional de Educação, número 2 de 2019, que define as diretrizes curriculares nacionais para a formação inicial de professores da educação básica. Está fundamentada também na Política Nacional para a Educação Especial na Perspectiva Inclusiva, de 2008, e trata-se de um projeto que visa atender às demandas da comunidade, e, nesse sentido, apresenta aspectos da realidade local, regional e brasileira, considerando as constantes transformações de acordo com as suas prioridades e estratégias estabelecidas. O curso será ofertado para licenciados, ou seja, para um público que já possui a primeira licenciatura. Nesse sentido, o entendimento é de que não há necessidade de integrar na estrutura curricular os CCRs de domínio comum e domínio conexo, habitualmente ofertados nos nossos cursos de licenciatura, ampliando dessa forma a oferta de eixos formativos e respectivos CCRs da área de educação especial inclusiva. O PPC atende às diretrizes especificamente da formação em segunda licenciatura, na qual os estudantes já licenciados precisam cumprir uma carga horária mínima de 1.200 horas, distribuídas em 3 grupos. Grupo 1, 560 horas para o conhecimento pedagógico dos conteúdos específicos da área do conhecimento ou componente curricular, se a segunda licenciatura corresponder à área diversa da formação original. Segundo grupo, 360 horas, se a segunda licenciatura corresponder à mesma área da formação original. E terceiro grupo, mais 200 horas, para a prática pedagógica na área ou no componente curricular, que devem ser adicionadas aquelas do grupo 1 e grupo 2. Nesse âmbito, o PPC atende a essa resolução e se organiza da seguinte forma: estrutura curricular organizada em 4 semestres, maior do que 1.200 horas, totalizando 1.275 horas. Oferta em modalidade presencial, com previsão de até 35% da carga horária destinada às atividades teórico-práticas, mediadas por tecnologias, conforme regulação específica, distribuídas em componentes curriculares, cujos ementários prevêem a atuação dos estudantes em espaços educacionais, além de atividades virtuais de ensino com participação simultânea de professores e de estudantes. Estrutura curricular em eixos formativos, envolvendo o ensino, a pesquisa, a extensão e a cultura universitárias. Os eixos estão assim distribuídos: carga horária teórica e prática, distribuída entre as aulas, os estágios e o trabalho de conclusão de curso; flexibilidade curricular, a partir da descrição de componentes optativos e da indicação dos pré-requisitos, correquisitos e da carga horária referente às atividades complementares, além de atividades dentro da modalidade híbrida. A carga horária de estágio supervisionado obrigatório também é indicada, totalizando 240 horas, desenvolvidas na docência. A carga horária de extensão e cultura é indicada por meio de CCR e somará 150 horas, distribuídos, então, no segundo, terceiro e quarto níveis do curso. A carga horária de CCRs de extensão poderá ser complementada com ACEs, Atividades Curriculares de Extensão e Cultura. A organização curricular apresenta ênfase em níveis formativos que se constituem por conjuntos de CCR, conforme sua articulação e conexão formativa, o que sinaliza para uma proposta coesa e fundamentada nos referenciais da formação de professores e da educação inclusiva. O primeiro nível percorre os fundamentos epistemológicos da educação especial inclusiva e seus movimentos histórico, social, político e normativo, determinantes e imprescindíveis na constituição do currículo. O segundo nível tem ênfase sobre o ensino colaborativo na educação especial inclusiva, pensando as especificidades do público da educação especial no contexto da docência e das equipes de apoio ao processo da aprendizagem escolar. A partir da segunda metade do curso, o terceiro nível, propõe práticas colaborativas e contextos educacionais, colocando ênfase nos elementos que apoiam a prática docente, numa perspectiva interdisciplinar, apontando para as possibilidades adaptativas e alternativas,
que promovam uma ação pedagógica diversificada e atenta às diferenças que compõem o gênero humano. Finalizando o curso, o 4º nível enfatiza as experiências do percurso, as produções de conhecimento resultantes das atividades práticas de imersões, pesquisa e aprendizagens compartilhadas, constituindo momentos avaliativos reflexivos, especialmente das atividades referentes aos estágios curriculares, à extensão e cultura e à pesquisa. O PPC atende às diretrizes e resolução número 93 do Consune de 2021 em relação à inserção de atividades de extensão e de cultura nos currículos dos cursos de graduação e pós-graduação da UFFS. Quanto a isso, há detalhamento e previsão de CCRs para esse cumprimento de carga horária mínima exigida, além da previsão de outras possibilidades em atividades curriculares de extensão e cultura. Quando indicada a perspectiva de trabalho de forma híbrida, o curso de Educação Especial Inclusiva, segunda licenciatura, ele é presencial, contudo, prevê outras formas de interação com estudantes num percentual de até 31% do total da carga horária do curso. Essa organização está de acordo com a resolução já indicada, que dispõe sobre a oferta de componentes curriculares ministrados na modalidade de educação à distância, conforme já regulamentado. Nessa direção, os componentes curriculares terão atividades no formato híbrido, combinando elementos do ensino presencial e de atividades mediadas por recursos e interfaces digitais disponíveis na nossa universidade. O SIGA-A, sistema de webconferência, e Moodle, Practice, entre outros. Além disso, destaca-se a clareza e o detalhamento da proposta quanto aos demais elementos exigidos na elaboração de um PPC, tais como relação dos CCRs, ementas, bibliografias, processos de avaliação de ensino e de aprendizagem, gestão do curso, autoavaliação, perfil do docente e condições favoráveis à estrutura física dos respectivos campi de oferta do curso. Isso posto, então, para análise. Fizemos uma recomendação, considerando que a análise considera, aqui nos desculpem a fonte, a análise considera a resolução número 2, de 20 de dezembro de 2019, que foi revogada recentemente pela resolução número 4, de 29 de maio de 2024. E ela passou a vigorar no dia 1º de julho de 2024. Quando finalizamos o parecer, ela ainda estava fora da data de vigência. Nesse sentido, atentamos para o artigo 17 dessa nova resolução, que trata dos prazos para adaptação, 2 anos, e dos pedidos de autorização, que colocamos aqui. Os cursos de formação de professores que se encontram em funcionamento deverão se adaptar aos termos dessa resolução no prazo de 2 anos, a contar da data de sua publicação. Seria 1º de julho. Parágrafo único. Os pedidos de autorização para o funcionamento de curso em andamento serão restituídos aos proponentes para que sejam feitas as adequações necessárias nos termos de ato da Secretaria de Regulação e Supervisão da Educação Superior do MEC. Então, considerando que a criação do curso se dá nesse período de transição entre as duas resoluções do Conselho Nacional de Educação, com implementação do curso no período previsto para essas adequações, assim como os trâmites são também via um grande edital, que é o edital da CAPES Equidade, atentamos para o acompanhamento pela Diretoria de Organização Pedagógica e também, provavelmente, pela CAPES, CECADI, séries que estão envolvidas nesse processo, as adequações ou autorizações de funcionamento, se necessário. Contudo, indicamos a relevância de uma consulta pela DOP junto às séries do Ministério da Educação quanto ao impacto dessa resolução número 4, 2024, nos cursos aprovados, criados e implementados por esse edital Parfor Equidade CAPES. Do voto dos relatores, já me desculpando pela demora na leitura, considerando que o PPC está de acordo com as diretrizes curriculares nacionais para a formação de professores, especificamente da segunda licenciatura, além das demais legislações no âmbito nacional, institucional e específicas da educação especial inclusiva, considerando que há um parecer favorável da DOP,
parecer número 6 de 2024, e considerando também a aprovação desse curso no edital Parfor Equidade, o parecer dos relatores é favorável à aprovação do projeto pedagógico do curso de Educação Especial Inclusiva, segunda licenciatura, a ser ofertado nos 3 campi, Campo Chapecó, Erechim e Laranjeiras do Sul. Erechim, 28 de junho de 2024, professora Denise e professor Roberto. Obrigada. Obrigado, conselheira Denise. Também estendo um agradecimento ao conselheiro Roberto, né, pelo parecer. De imediato, eu coloco a palavra à disposição. Se algum conselheiro gostaria de fazer alguma pergunta, algum comentário. Me inscrevo, professor Clóvis. Fique à vontade. Inicialmente, só manifestar acordo no parecer, agradecer também à professora Denise pelo parecer, pelas palavras. Só é importante fazer menção, né, que com relação a esse curso, nós estamos a nível nacional com uma questão bastante delicada, que é o fato de que foi gerado o número do EMEC, mas os PIs hoje no Brasil inteiro, né, não é uma exclusividade nossa, ainda bem, né, não conseguem cadastrar o curso, né, principalmente quando chega no aspecto de carga horária. Recentemente o reitor fez uma menção no Consune, né, que estava indo a Brasília e queria se reunir com a secretária das séries, né, então nós conseguimos essa agenda, ele fez a reunião, mas ainda segue o imbróglio, né, então possivelmente nós já alteramos um pouco o edital, estaremos alterando também o início, para aguardar essa resolução que se dá a nível de CAP, série, CECADI. Então, somente eu falo isso, né? Isso eu sei que, de maneira alguma, tira a beleza do parecer em si, mas é só também para deixar os colegas cientes de que nós, institucionalmente, né? Nós, enquanto instituição, e as outras instituições do Brasil inteiro que concorreram a esse edital, principalmente quando se refere à segunda licenciatura, eles enfrentam isso, né? Inclusive foi nos colocado, indicado a prerrogativa de virar curso de primeira licenciatura, né? Que nós, essa veio a uma indicação da CAPES, inclusive, né? Que nós, de maneira alguma, concordamos com isso, por vários preceitos, né? Tendo em vista também como se deu a aprovação do Consune como segunda licenciatura, e também por uma questão muito simples, né? Nós tivemos que reunir 3 campi para fazer um curso de segunda licenciatura. Então, um curso de primeira licenciatura demandaria aí servidores, tanto técnicos quanto docentes. Então, nós hoje trabalhamos com essa expectativa, né? No sentido de que a séries, juntamente com a CAP, apresente aí um caminho para que, de fato, o curso possa ser cadastrado no EMEC, tá? Então, só para deixar isso explícito, né, e também os colegas cientes de que há esse enfrentamento a nível nacional, tá? Obrigado. Obrigado, conselheiro Elcio. Eu pergunto se mais algum conselheiro gostaria de fazer uso da palavra. Professor Clóvis, boa tarde. Eu pedi inscrição no chat. Perdão. Pode falar, professora Lísia. Então tá. Boa tarde a todos e todas. Primeiro, obrigada ao professor Elcio também por fazer esse esclarecimento, né? Então, porque eu já estava aqui toda animada achando que o curso ia começar, mas, então, tive a oportunidade de fazer a leitura do projeto aqui pela Câmara, né? Porque ele havia sido aprovado em outras instâncias sem a conclusão. Compreendo porque um projeto escrito a várias mãos, 3 campi, então acho que percebo assim um esforço e um movimento grande, né, dos colegas docentes, dos colégios que assumiram a coordenação do curso também. Há muita demanda, né, no Brasil pela segunda licenciatura, especialmente, né, dentro da educação especial inclusiva. Cada vez mais, né, o aumento de pessoas com necessidades educacionais especiais, a gente tem visto aí um aumento significativo, né, no mundo, né, especialmente de pessoas com transtorno do espectro autista.
Então, né, por uma série de razões, né, mas é uma população que precisa de um atendimento especializado, dentre as outras deficiências aí, mental, física, mas, né, da surdez, mas o que tem aumentado muito no Brasil justamente é o TEA. E concordo aqui também com o professor Elcio nessa questão de manter enquanto segunda licenciatura, porque nós não temos, eu diria, corpo docente interno para uma primeira licenciatura. Já a oferta de segunda licenciatura, o quadro, aqui no projeto pedagógico tem a apresentação do quadro, que tem vários professores convidados, né, são professores especialistas da área do AEE, né, que é o atendimento educacional especializado em cada grupo, né, de pessoas com aí as suas diferenças. Então, nesse sentido, tem que manter mesmo como uma segunda licenciatura. Então, acho que no mais é isso, a importância de, né, continuar aí a luta para essa oferta enquanto segunda licenciatura, parabenizar a equipe aí de coordenação, professores envolvidos, a DOP também, que contribuiu também, né, pelo que a gente viu ali no parecer. Então, seria essa a minha manifestação, muito obrigada e desejo sucesso aí a quem abraçou o curso e que dê tudo certo. Obrigado, conselheira. Continua aberta a palavra para comentários ou questionamentos. Professora Sandra, por favor. Clóvis, presidente, eu me inscrevi para, além de parabenizar o relato da colega, também já tinha parabenizado os proponentes do curso, e eu acho que os destaques que foram feitos da forma como o PPC foi construído, ele mostra a preocupação da universidade também em atender demandas que não foram originais a essa instituição, mas que por meio da segunda licenciatura podem encontrar uma forma de atender, né, demandas muito pontuais. Dizer que abre-se um outro universo para nós, enquanto instituição, refletir sobre segunda licenciatura, né, a oportunidade de nós termos esse curso na universidade, é o nosso primeiro curso em segunda licenciatura, e ao mesmo tempo que tenho acordo também com as falas da Liz, acho que um curso não se faz assim, com esse número de docentes, numa licenciatura única, né, inicial, precisa mesmo ele ser bem desenhado para poder atender, mas sabendo que teve o processo seletivo no final de semana, eu me inscrevi para isso, para fazer o questionamento, não a Denise, porque a ela nós não temos questionamento, né, mas ao Corá, se ele está acompanhando, quais são os dados do processo seletivo do final de semana, porque isso também é interessante para nós conhecer como é que foi esse processo. Nesse sentido, tá? Obrigada. É mais curiosidade mesmo. Obrigado, conselheira. Senhor conselheiro Elcio, gostaria de falar. Obrigado, professor Clóvis. Eu tenho essa informação, mas eu vou tomar liberdade e pedir licença aos colegas para chamar o Bernardo. Até ele me passou o resultado já na segunda-feira. Se o Bernardo puder só colocar os números, Bernardo, pode ser? Olá, boa tarde a todos e todas. Eu só vou abrir aqui rapidamente para fazer a leitura dos dados corretos. Nós tivemos em Erechim 72 inscritos, 2 não foram homologados, então dos 70 inscritos com homologação, 48 compareceram no dia da prova. Em Chapecó, 43 inscrições homologadas e 23 compareceram na prova. Em Laranjeiras do Sul, compareceram dos 39 com inscrição homologada, 25 candidatos. É isso. Obrigado. Obrigado, Bernardo. É isso, então. Acho que está esclarecido. Continua aberta a palavra para conselheiras e conselheiros. Aqui não estou vendo inscrições. Então,
Vamos colocar em apreciação o voto dos pareceristas, sem prejuízo de possíveis destaques que algum conselheiro ou conselheira queira fazer na sequência. Então, em regime de votação, pergunto se há acordo com relação ao voto dos pareceristas que sugerem, então, a aprovação, eles votam pela aprovação do PPC, do curso de Educação Inclusiva, a ser ofertado em formato de segunda licenciatura, nos campos Laranjeiras do Sul, Erechim e Chapecó. Não vejo manifestações contrárias, então fica aprovado o voto, né, dos pareceristas, e agora eu abro para inscrições de se algum conselheiro ou conselheira queira apresentar alguma emenda, fazer um destaque. Não vejo inscrições também. Então, consideramos aprovado, então, o PPC. Gostaria de reforçar aqui os elogios, né, já feitos por conselheiros e conselheiros em relação ao trabalho da equipe, né, que abraçou a criação desses cursos aqui na universidade, entendendo aí que é uma área em que há uma demanda muito forte, né, nas nossas regiões, é uma relação muito forte também com professores em trabalho, né, por ser uma segunda licenciatura, e esperamos aí que frutifique e tenha mais outras edições. Então, eu agradeço novamente a professora Denise, o professor Roberto, né, também aos demais que colaboraram aqui com os debates. Vamos para o segundo ponto da pauta, que é a indicação do nome da coordenadora institucional do PIBID, encaminhado pela Prograde, mas a partir dos trabalhos realizados pela Comissão Executiva Institucional do Fórum das Licenciaturas. Passo ao professor Elcio, então, para apresentar a indicação, para que, assim, depois a SEGAI faça, então, a sua apreciação. Obrigado, professor Clóvis. Então, a partir da resolução 55, né, a Prograde, então, faz essa indicação, que foi aprovada em reunião da Comissão Institucional do Fórum das Licenciaturas, em 28/6, e submetido, então, ao deferimento da instância superior acadêmica, que é a SEGAI. Então, a partir, então, da resolução 55, da portaria CAPES 90, da resolução 52 do CONSUNE, e também tendo em vista as deliberações, né, ocorridas na quinta sessão ordinária, né, que estabelece, então, o Fórum Institucional das Licenciaturas como essa instância para a indicação do nome à SEGAI, né? Então, por meio dessa resolução, a Prograde submeteu a indicação do nome para a coordenação institucional do PIBID da professora Márcia, né? A apreciação da Comissão Institucional do Fórum das Licenciaturas, em reunião no dia 28/6, como já foi relatado, sendo acolhida e deferida a sugestão pelos membros participantes, constando a decisão em ata, né, que segue no processo. Então, nesse momento, né, faz-se o mesmo procedimento, solicitando à SEGAI que delibere acerca do nome sugerido, conforme o critério disposto na portaria CAPES 90/2024, artigo 46, inciso 1º, de que o CI deve ser aprovado por instância colegiada, acadêmica, da administração superior da IES, para que esse possa assumir suas funções em relação aos trâmites do processo de submissão do projeto institucional ao edital CAPES número 10/2024. Importante salientar, frisar, né, que até o momento, a convite da Prograde, a professora Márcia assumiu essa incumbência como professora designada, que é um conceito utilizado comumente dentro do PIBID, dentro do FOR-PIBID, daquele docente, né, que inicialmente faz todo esse compilado e ajuda a gestão nos encaminhamentos do edital e assim por diante. Então, auxiliando na organização e na gestão do processo.
Em função dessa colaboração, coordenação de esforços, ações empreendidas, então apresentamos os seguintes resultados daquilo que foi até então o trabalho da professora Márcia enquanto professora designada, né? Então, no dia 7 de junho, ocorreu a reunião com a comissão do Fórum Institucional de Licenciaturas para apreciação do Digital CAPES número 10, apreciação da primeira versão do projeto institucional do PIBID, da redação do convite à adesão de secretarias, núcleos e coordenações de educação dos 3 estados de abrangência da UFFS, bem como do modelo do termo de compromisso elaborado pela equipe. No dia 13 de junho, foi lançado então o edital 17, Prograde 2024, com fundamento na portaria 90, né, e edital 10 2024 da CAPES, direcionado à inscrição de subprojetos para o PIBID 2024. No dia 13 de junho, o encontro proposto pela Prograde, com o convite a docentes interessados em participar da submissão do subprojeto do PIBID, para apresentação e esclarecimento de informações constantes no edital CAPES 10 2024 e do cronograma a ser cumprido, entre outras questões relevantes ao processo. Então, nós tivemos aí cerca de 60 docentes, né, aproximadamente, que participaram dessa reunião. Ainda no dia 17 de junho, né, envio dos ofícios com convite às secretarias, a núcleos e a coordenações de educação dos 3 estados de abrangência da UFFS, para adesão ao Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência, PIBID, conforme o edital 10, já mencionado, em parceria com as IES, dos 13 convites, então, enviados, né, nós já recebemos 10 devolutivas, né, todas apontando e manifestando seu interesse de estarem junto, né, e apoiando o projeto institucional da UFFS. Entre o dia 18 de junho até o momento, encontros com proponentes de subprojetos de diferentes áreas e campi para dirimir dúvidas acerca da composição do NIT, né, dos núcleos de iniciação à docência, e da elaboração do fórum de inscrição, obedecendo os critérios da portaria CAPES 90, do edital 10 e, por conseguinte, do edital 17, Prograde 2024. É importante salientar que essa composição dos NIT traz muita insegurança, né? Trouxe muita insegurança, né? Porque eles já foram, conforme vocês vão ver a seguir, os subprojetos já foram submetidos, mas nesse interim, entre o envio dos subprojetos, houve muitas dúvidas, né? Com relação à composição, com relação aos subprojetos, nos diferentes cursos e campos da instituição, né? Então, até o dia 5 de julho, que foi a finalização da realização dos formulários de inscrição dos subprojetos, até o dia 5 de julho, então, as propostas de subprojetos foram encaminhados ao e-mail do PIBID, né, o ffs.edu.br, obrigatoriamente em arquivo editável e em formato portátil. Então, a partir do dia 9 de julho, hoje, a divulgação do resultado provisório dos subprojetos. Eu gostaria de, antes de enaltecer aí o nome da professora Márcia, somente até a título de informação aos conselheiros, a relação do subprojeto que nós temos, né? Enfim, as inscrições já encerraram. Então, nós temos hoje em letras Campos, Cerro Largo, Chapecó e Realeza, né? Cerro Largo e Chapecó 1 NIT, Realeza 2 NIT, isso já com cotas de 24 e 48, matemática Cerro Largo e Chapecó, interdisciplinar, então, Biologia, Física e Química, Cerro Largo 2 NIT, Laranjeiras do Sul e Realeza, alfabetização, Pedagogia, Cerro Largo, Chapecó 2 NIT, Erechim 3 NIT, Laranjeiras do Sul 3 NIT e Realeza 1 NIT. Ciências Sociais, Chapecó e Erechim, 1 NIT cada, e Laranjeiras do Sul também, perdão. Filosofia, aí é uma composição entre Chapecó e Erechim, de 1 NIT, então 24 bolsistas, previsão. História também segue o mesmo 1 NIT apenas, entre Chapecó e Erechim. O interdisciplinar entre História e Geografia, Chapecó, 1 NIT. Educação do Campo, Erechim e Laranjeiras do Sul, com 2 NIT cada, então são 96 bolsistas só nesses 2 de Educação do Campo. Geografia, Chapecó, 2 NIT, Erechim, 1 NIT. Então, o total aí nos 5 campos são de 33 NIT, e a previsão de cota, né, que nós estamos pleiteando
junto ao MEC, de 792 cotas de bolsa, né? Então, o projeto institucional, é importante frisar, deverá ultrapassar o número de 65 núcleos de estudos, núcleos de iniciação à docência, tá? Então, para os próximos dias, e é por isso que hoje a gente possa ter aí o bom senso, né, no sentido de acolher essa indicação do Fórum Institucional de Licenciaturas, nós temos previstos, então, obedecendo o cronograma do edital 17 da Prograde, um dia útil após a divulgação do resultado provisório, a possibilidade de recurso. Então, hoje saiu o resultado provisório, amanhã é o dia útil. A partir do dia 11 de julho, então, a homologação do resultado final dos subprojetos aprovados para a participação do projeto institucional. A partir de 12 de julho, revisão do projeto institucional com ajuste de forma e conteúdo, a fim de adequar os subprojetos ao texto geral de forma holística, né, para atender integral, né, para atendimento dos critérios do edital CAPES número 10. A partir de 15 de julho, então, leitura do projeto institucional por a equipe multidisciplinar para a versão final do documento. E até 25 de julho, então, encaminhamento do projeto institucional e demais documentos solicitados no edital da CAPES para submissão de análise técnica, que se dará até 6 de agosto, então, e ser aprovado, análise de mérito até 3 de setembro para a CAPES. Então, diante de todas essas ações já realizadas e em andamento, torna-se urgente a necessidade de nomear a coordenação do programa para que se possa ter maior assertividade, né, na resolução das questões envolvendo o trâmite do edital, a submissão do projeto institucional e também para dirimir, né, qualquer outras dúvidas que possam estar presente, né, no sentido até esse envio do projeto institucional. Então, nós continuamos ainda em diálogo com os coordenadores de área, né, a todo momento, e por isso que o nome também da professora Márcia, ela se coloca, né, nesse horizonte, no sentido de nós também, institucionalmente, termos uma referência para que esses professores, esses futuros bolsistas, né, de iniciação à docência, possam, então, estar fazendo o seu contato direto com a professora Márcia. Enquanto professora designada, não que ela não estava fazendo isso, sim, estava fazendo e muito bem. Mas nós tínhamos, às vezes, um próprio comprometimento nessa etapa do processo, né, que é, de fato, a responsabilidade institucional de submissão da nossa proposta, né. Então, a partir da orientação da SEGAI, nós convocamos o Fórum das Licenciaturas e indicamos, então, o nome da professora Márcia, que foi aclamada, aceita, acho que só teceram bons elogios, e é, mais uma vez, nessa intenção que a gente traz aqui o nome da professora Márcia, conforme, então, regulamentação da CAPES, para que os senhores, então, possam apreciar o nome dela e, a partir disso, então, fazer a nomeação, tá? Seria isso, no primeiro momento, presidente e demais colegas. Obrigado, conselheiro. Fica aberta a palavra para manifestações, questionamentos, comentários. Lembrando, né, professor Elcio, que os gestores de processos, esses a gente vai definir na sequência quando soubermos o número de cotas, né? Obrigado, isso. Contemplação, né? Que formos contemplados. Isso, obrigado, professor Clóvis. Nós até definimos ali no Fórum Institucional que os colegas que representam o Fórum Institucional possam estar indicando também esses nomes, né, no sentido de que é uma acolhida, né. Então, nós criamos um clima muito favorável no sentido de que o entendimento de que o mais importante é o projeto institucional e são essas cotas de bolsas para que os nossos estudantes possam estar pleiteando aí as quase 800 bolsas que nós temos a previsão de estar encaminhando. Então, esses dois nomes virão possivelmente numa outra sessão da SEGAI, conforme o nosso sucesso institucional aí
no projeto institucional. Espero que sejam 2 novos nomes, né, que serão indicados também pelos colegas aí do Fórum Institucional de Licenciaturas. Não sei se foi deliberado, mas pelo que eu vi na ata, né, até se fala em que haja uma distribuição proporcional por estado, né, dessas funções, né? Não sei se isso já foi feito ou não, mas Obrigado. também tem como critério, né? Obrigado, professor. Obrigado que o senhor está com o processo aí aberto. De fato, se deliberou por isso, né? Hoje nós temos, então, a indicação da Márcia, que é do Paraná. A ideia, então, é produzir, se nós ganharmos a possibilidade de indicação de dois membros de gestão, né? 2 colegas que vão assumir a parte de gestão, que um seja, então, do Rio Grande do Sul e outro seja de Santa Catarina, para dar esse equilíbrio também em termos de indicações, tá? Obrigado aí pela lembrança. Ok, conselheiro. Peço se tem mais alguma inscrição. Vou aqui no chat. Anderson, por favor. Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde, colegas conselheiros. Não, quero só fazer uma manifestação em relação ao andamento desse processo, sem fazer nenhum tipo de cavalo de batalha, mas efetivamente tudo que a gente discutiu na sessão anterior, ou praticamente tudo que se discutiu na sessão anterior, em relação à seleção do coordenador institucional do projeto, do PIBID, não aconteceu, né? Efetivamente não houve processo de seleção, houve uma indicação, como está explícito na ata de uma reunião com 8 pessoas, houve uma indicação da Prograde, não houve construção de critérios, né, de seleção, não houve publicidade do processo, né, não teve nada dos elementos que se discutiu aqui, que são os elementos que estão na portaria, né, da CAPES, que regulamenta o funcionamento do programa, publicidade, pessoalidade, estabelecimento de critérios claros e objetivos. Nada daquilo está colocado na ata de uma reunião muito particular, né, uma reunião da Comissão Institucional do Fórum das Licenciaturas, não é o Fórum, né? Então, se a gente pegar entre a portaria CAPES, que estabelece o funcionamento, e a resolução 55, aprovada na sessão anterior, que dizia especificamente, né, de forma objetiva e clara, é necessário que o Fórum da Licenciatura estabeleça critérios, e a partir deles faça a seleção. Isto não aconteceu. Então, eu quero, como eu disse, não vou fazer cavalo de batalha, mas quero deixar isso registrado. Quero que isso fique registrado, que não houve processo de seleção, não houve proposição de critérios, tá? Não houve publicidade do processo. Então, a gente... E teve tempo, né, professor Elcio? Teve tempo, nós temos mais de 30 dias, quase 30 dias entre a aprovação da resolução, a discussão que foi feita aqui, e nós chegarmos na sessão de hoje. Nesse período, se poderia ter feito todas essas coisas, todos esses encaminhamentos que foram debatidos na sessão anterior, e foi optado, foi uma opção não fazê-lo. Foi a opção fazer por indicação, que é o que nós estamos hoje aqui colocando, né? Foi inclusive o início da sua fala. Obrigado, conselheiro Anderson. Pergunto, há mais alguma inscrição? Não vejo manifestações. Elcio, por favor. Só para só uma questão bem importante também para deixar registrado, gravado. É importante a gente se fale isso também, professor Anderson, em nenhum momento, eu acho que esse aqui é o fórum legítimo, né? O local que tem que ser feito esses debates, né? Na reunião passada, até nós pedimos desculpa no final, que a gente acabou um pouco monopolizando as falas, né? Tensionamos bastante. Então, eu fico extremamente contente e novamente reitero que esse aqui é o lugar de direito, né, que nós conselheiros nos pautamos e falamos e de alguma maneira procuramos um argumento que possa ser
um caminho de todos nós, no sentido de melhor gerirmos as questões institucionais. Talvez seja uma hermenêutica do texto, uma hermenêutica jurídica de interpretação do edital, né? Há para nós uma prerrogativa muito clara, né? E que quando o edital e a portaria se referem a bolsistas, eles estão falando bolsistas de iniciação à docência, que são os nossos estudantes, né? Se você olhar em todo o edital e toda a portaria, em nenhum momento a CAPES se refere a bolsista CA, CI ou de gestão. Então, eu acho que talvez seja uma questão de esclarecermos mesmo, do ponto de vista até da CAPES, depois a gente pode estar fazendo essa consulta. Mas nesse momento, o nome da professora Cláudia, ela segue todos os trâmites da portaria 90, da resolução da SEGAI, do edital. É alguém que tem essa liderança, então, que já vinha fazendo o trabalho do residência pedagógica, é uma pessoa extremamente comprometida com o processo, com a formação de professores. Então, acredito que é um critério, e isso foi enaltecido, inclusive, na reunião do Fórum Institucional. E aqui chega a vocês um nome, conforme a própria portaria e edital da CAPES, que é a instância superior colegiado de fato, chancelar esse nome, né? Então, nós estamos dando a nós, inclusive, porque eu faço parte dessa Câmara, né, a prerrogativa de chancelarmos esse nome, que é um nome que representa as nossas licenciaturas, que tem uma inserção já de 2 anos pelo Fórum pelo Programa de Residência Pedagógica, que participou, inclusive, e nos ajudou, juntamente com a professora Denise, eu quero deixar muito claro aqui, desde do edital passado até a publicação desse novo edital 2024, elas foram as pessoas que nos alimentaram, enquanto instituição, de todas as informações que eram feitas a nível dos fóruns nacionais, né, enquanto representações que eram e que são da instituição, junto à CAPES, né, junto ao MEC. Então, é a partir também desse reconhecimento do trabalho que vem sendo realizado, de toda a dedicação por parte das colegas e da colega em específico agora, que nós aqui trouxemos esse nome, chancelado também pelo Fórum Institucional, e aí é uma decisão que cabe aos colegas conselheiros, tá? Então, seria, da nossa parte, quanto Prograde, seria isso. Muito obrigado. Obrigado, conselheiro. Professor Anderson, por favor. Como disse o Elcio, não sei se tem mais alguém inscrito, ou se tem mais alguém que queira fazer uso da palavra. Para não ficar monopolizando, né, o debate, que não é o objetivo, de forma alguma. Não, professor Anderson, não há nenhum inscrito. Apenas você. Não, eu quero registrar que eu, pessoalmente, não conheço a atuação da professora Márcia e não tenho nenhuma objeção ao seu nome e acredito que será excelente o trabalho, como foi o trabalho da professora Denise, que também foi coordenadora do PIBID, né, que também está na Câmara de Graduação. Então, não é esse o ponto, em nenhum momento foi, né, em nenhum momento se questionou aqui a indicação, a pertinência. São questões procedimentais, eu não penso, professor, eu acho que é questão de hermenêutica, a questão ali é muito clara, porque não é interpretativo se vale para um tipo ou para outro, tá na sequência de artigos, está dizendo como é que tem que ser feito, está dizendo o que tem que ser feito, né, a portaria, é só olhar o artigo 22, 23, está tudo na sequência, com seus parágrafos, deixa absolutamente transparente, né, o procedimento. E eu estou comentando, e como falei, não vou fazer nenhum tipo de cavalo de batalha, mas quero deixar registrado que o que se discutiu aqui neste espaço, na sessão anterior, que chegou-se a uma conclusão, chegou-se a um encaminhamento, não foi o que foi praticado. Tá? Não foi o que foi praticado, porque não houve
os processos. Se a gente olhar exclusivamente, vamos supor que todo o resto que nós estamos falando pode ser uma interpretação, mas a resolução que nós aprovamos aqui, 55, fala que precisa se estabelecer critérios para a seleção. Isso não está registrado na ata, não teve discussão, não teve debate sobre isso. Então, já aí tem um problema procedimental, só nisso, que nem é o principal, né? Que é a questão da publicidade, da questão da impessoalidade, né? Os critérios objetivos e claros do procedimento. Ou seja, né, não houve o cumprimento da decisão desta Câmara. Tá? É isso que eu queria deixar registrado, e eu encerro aqui minha participação nesta temática. Obrigado, conselheiro Anderson. Conselheiro Elcio. Oi, professor Anderson, eu também quero estar registrado assim, ó, que nós seguimos aquilo que é a prerrogativa da portaria que cabe à coordenação institucional. Nós temos um entendimento muito claro de que nós estamos seguindo os preceitos, de que nós estamos sendo claros, transparentes, estamos buscando a todo momento cumprir com aquilo que é a nossa designação enquanto pró-reitoria, de fazer essa indicação à Câmara Superior. Nós, na reunião dos coordenadores do Fórum Institucional, nós lemos os critérios, apresentamos o porquê da professora Márcia. Novamente aqui, é isso que a gente traz, é o nome dela, né? Os critérios, eles foram colocados lá no Fórum Institucional, o porquê dessa indicação, que colaboram com o mesmo entendimento nosso, e a gente continua dizendo, pode não ser uma hermenêutica de compreensão textual, aí eu concordo contigo, mas que de fato nós estamos seguindo estritamente aquilo que é recomendado pelo edital e pela portaria, e inclusive pela própria resolução dessa Câmara nós estamos. Então é isso, é difícil, né? Eu sei que o senhor não quer, eu não quero lhe convencer, o senhor também possivelmente não irá me convencer, mas nós temos a tranquilidade de dizer que os processos, o nome da pessoa, até a gente está expondo aqui a colega, até peço desculpas, mas de fato nós estamos muito tranquilos porque nós fomos estritamente normativos na escolha, sabe? Então é isso também que nos deixa tranquilo enquanto gestão, enquanto Prograde, enquanto programa. Falo isso também em nome da própria diretoria de políticas de graduação, que o programa está lotado, né, dentro da direção. Hoje é esse nome que nós trouxemos para apreciação, e agradecemos todo o esforço que a professora Márcia tem feito, desde que saiu o edital, e nós tivemos aí um pouco tempo, o senhor fala em 30 dias, né? É importante dizer que a Prograde, ela funcionou, não somente a Prograde, eu sei que outras instâncias também, no momento de greve institucional, a gente fez de tudo para manter todos os programas, todas as questões, e essa foi uma demanda, por isso que a professora Márcia, no momento que nós mais precisamos, enquanto Prograde, ela foi extremamente solícita, porque em todo instante ela tinha essa convicção: eu irei ajudar porque é um programa robusto e institucional, né? Então, e nós seguimos com essa defesa, né? Inclusive na sessão passada, seguimos todos os trâmites. Então, eu só queria também deixar registrado que da parte da Prograde a gente está muito tranquilo, do ponto de vista também técnico, operacional. Hoje nós estamos também felizes que o nosso colega Eduardo retornou, que está ajudando agora a professora Márcia no olhar dos subprojetos, e aí todos nós estaremos envolvidos nas próximas semanas com o projeto institucional, que é a grande, para nós, assim, a grande questão a ser colocada, a ser posta, a ser enviada para a CAPES para o pleno sucesso do nosso projeto institucional, tá? Então, também eu deixo registrado isso e agradeço a todos os conselheiros que possam estar também aí colaborando nessa chancela aí do nome da professora Márcia. Obrigado, presidente.
Obrigado, professor Elcio. Eu não tenho novas inscrições, a gente precisa encaminhar, então, essa pauta. Não temos aqui claramente uma contraposição, a princípio, de se apreciar a indicação. Esse é o meu entendimento. Apesar que o conselheiro Anderson coloca aqui suas observações, que devem ser registradas, obviamente, não temos aqui uma posição contrária a apreciarmos o nome da professora Márcia, que foi, então, veio por indicação via comissão executiva do Fórum das Licenciaturas. Eu entendo que nós estamos em meio a um processo, eu gostaria de fazer alguns comentários meus agora em relação à pauta. É um processo que começamos a construir mês passado, na última sessão. No meu entendimento, a gente precisa amadurecer, de fato, esse movimento. Temos algum tipo de pressa, né, em função dos editais estarem transcorrendo, queremos ter a melhor condição possível, né, para que a UFPS seja contemplado com bolsas, né, e tenhamos aí um número, inclusive, que nos permita ter mais 2 gestores. Então, eu gostaria de colocar em apreciação o nome da professora Márcia e sugerir que a Câmara envie uma mensagem à comissão executiva do Fórum e observe, né, com mais atenção, talvez a resolução 55, e no encaminhamento da seleção dos gestores de processo. Eu espero que sejam 2, né, espero que o sucesso seja grande, sejam 2, que a gente seja, como Câmara, informado, então, de como se deu o processo de publicização e também os critérios, né, que o Fórum utilizou. Eu acho que isso é um processo, a gente vai amadurecendo e vai criando uma cultura, né, de seleção, de divulgação, né, como se dão os procedimentos. Eu acho que isso não atrapalharia nesse momento, porque os gestores vão ser indicados somente lá para setembro, então há um tempo razoável aí para o fórum, então, se reunir e fazer esse procedimento. Eu entendo aí, professor Anderson, se nós pegarmos o regulamento, que está em resolução, né, da criação do fórum, o fórum ele se reúne uma vez por ano, ele não tem exatamente uma dinamicidade, né? Já a comissão institucional, ela é representada tanto por pró-reitoria, por pró-reitorias, né, assim como por todos os campos em que há licenciatura. Então, ele é, de fato, na minha compreensão, um espaço institucional adequado para se dar o processo de criação de critérios, de encaminhamento de seleção, né? Ele é se nós olharmos lá a estrutura dele, a composição, né, ele tem essa legitimidade e tem atribuições, inclusive, de fazer com que as ações rotineiras do fórum aconteçam, porque o fórum seria todos os professores de licenciatura, né? Então, ele não é exatamente um espaço colegiado, né? Ele é uma assembleia, né, se a gente pensar como se reúne. Então, a minha sugestão é que a gente coloque em votação a apreciação do nome da professora Márcia e que encaminhe, né, o resultado da votação e também se de mensagem, né, para o fórum, então, para observar essas questões que a gente debateu aqui. Gostaria de saber se esse encaminhamento tem adesão dos participantes. Professor Costa, sim, professor Elcio. só um pedido de desculpas. Na minha fala eu usei, ao invés de Márcia, a Cláudia, tá? Peço desculpa aí, talvez seja a influência das colegas aí de letras. Sim, eu percebi, Tá, mas então, também, foi tá. Um lapso, né? Não vejo aqui nenhuma inscrição, nenhuma contestação, então, antes, coloco em apreciação a indicação da professora Márcia Dias Kramer como coordenadora institucional do PIBID da UFPS. Pergunto primeiro se há consenso, senão a gente põe em votação. Professor Anderson indicando que não há consenso, então porque a gente leva para votação essa pauta. Então eu peço para a Patrícia fazer uma enquete, por favor. Sim, não e abstenção.
Sim, professor Anderson. Professor Clóvis, talvez para simplificar, eu acho que só eu contestei o procedimento, eu só quero manifestar minha abstenção, não tô sugerindo que seja feita a votação, porque eu acho que não tem outra indicação, né, porque é isso, na verdade, por que eu questionei o tempo, falei que teve tempo, né, porque agora já não há mais tempo de regressar para um espaço, para que seja feita a discussão. Agora já estouramos, e de novo, por opção, se estourou todos os prazos possíveis, né? Então, e concordo com o que tu colocou, professor Clóvis, que ali o espaço, né, da comissão institucional é um espaço legítimo para propor critérios, para publicizar a seleção. Mas é isso, né? Eles deveria ter sido encaminhado dessa maneira. Ali o fórum propõe critérios, publiciza que vai ser feita uma seleção e faça-se a seleção. E depois manda para a Câmara, mas não vai acontecer isso. Mas, objetivamente, em relação ao ponto em pauta agora, eu só quero manifestar minha abstenção em relação à votação. Só isso. Obrigado, conselheiro Anderson. É que quando você fez o sinal, eu só entendi que não havia consenso, então, por óbvio, a gente encaminha a votação. Então, eu tenho aqui uma abstenção do professor Anderson. Eu pergunto se mais algum conselheiro quer se abster ou gostaria que fosse feita a votação. Não vejo manifestações, então interpretamos que foi aprovado o nome da professora Márcia, com abstenção, uma abstenção. Não sei se o professor Anderson quer que se conste o nome, se é nominal, acho que não é o caso, né? Mas constar que é uma abstenção. E aí como eu havia dito, então a gente faz o encaminhamento para a comissão executiva do fórum, da aprovação, né, da professora Márcia como coordenadora institucional do PIBID, do âmbito da UFS, e fazemos mandamos essa mensagem ao fórum, então, que avalie melhor, né, como foi feito o procedimento e que a gente garanta para as próximas seleções esses critérios que estão na portaria, sim, do PIBID, né, e que também eu acho que o espírito do debate da sessão passada, era justamente esse, né? A Câmara dê, né, a essa instância os elementos, né, e que ela possa, então, então o fórum possa mandar para nós a indicação, e nós também, como conselheiros e conselheiras, temos a tranquilidade, né, de fazer a apreciação e a aprovação dos nomes. Pergunto se é acordo com isso. Havendo acordo, a gente venceu a pauta, né? As duas pautas do dia. Pergunto se algum conselheiro ainda queira fazer uso da palavra, temos um tempo ainda para fazer isso. Não vejo manifestações aqui no chat, também não vejo mãozinhas levantadas. Agradeço a todos e todos. Acredito que a próxima sessão nós já vamos ter uma pauta um pouco mais recheada, dia 9 de agosto, né? Desejo àqueles que tirarem férias um bom descanso e nos vemos aí daqui a 30 dias rigorosamente. Um abraço a todos e a todas. Obrigado. Boas férias. Ô, Clóvis, tu tá onde? Estou em Realeza, estou no campus. Eu tentei identificar essa sala, esse fundo que está aí, mas eu não identifiquei onde que tu estava. É a sala de videoconferência aqui da sala, que seria a sala de convivência do bloco dos professores, né? Sala de videoconferência. É que eu fiquei com duas dúvidas, uma se era o Clóvis com bigodinho, e a outra era onde a sala estava. Brincadeira. Eu pensei nisso quando eu vim para cá, porque está tão corrido que nem... Está frio também para fazer a barba. Deixar pouquinho. Tá bom, beijo. Tá, um abraço. Até mais, tchau.
Patrícia, está no ar ainda?